Aos sexta-feira, aos dia de papiá de Guiné-Bissau. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Vamos a mais um episódio de Sexta-feira em Bissau. Esse é um episódio especial porque cheguei aí na quarta-feira em Bissau, 2 dias intensos aí de muitas atividades, e é sobre isso nós vamos falar, juntando, claro, as minhas experiências vividas e o nosso projeto, que é para falar sobre o colonialismo português na Guiné-Bissau e as suas marcas. Esse é o meu grande objetivo dessa temporada. Então hoje, ontem na verdade já foi um dia bem intenso, passei bastante, fui à Embaixada Brasileira, fui na Escola Superior de Educação Ticotê, revi amigos e hoje já começamos as ações com os projetos. Hoje, além de ir na Ticotê, tratar uma reunião de cursos que a gente vai acabar viajando e vou mostrar para você, por todo o país, região de Cacheu, Bolama, Bafatá, Gabu, do norte ao sul do país, de leste a oeste, procurando falar de educação, num curso que eu tenho aqui de formação de professores. E, paralelo a isso, eu faço um projeto voluntário nas escolas da Guiné-Bissau, falando do colonialismo, sim, provocando a mente dos guinenses. Os guinenses que 500 anos sofreram com o colonialismo, maciçamente, um processo de desumanização imposto pelos colonizadores. Claro, quando eu falo os colonizadores, dos portugueses, eu estou falando não dos portugueses atuais, mas sim, são os portugueses. E na minha visão, no meu estudo, eles têm sim uma dívida histórica e precisam fazer uma reparação muito além desses projetos que ele vem hoje desenvolvendo em cooperação com a Guiné-Bissau. As marcas do colonialismo são marcas profundas que devem ser mostradas, deve ser aberta essa ferida, não apenas tapando ali a ferida com pequenas ações, como se fosse resolver o problema na Guiné-Bissau, que são inúmeros problemas. Nós temos problemas sociais, nós temos problemas dentro, quando a gente abre o lado social, na saúde, na educação, então são inúmeros problemas que têm sim influência desse processo colonial de 500 anos. Nesse projeto que eu tenho, desenvolvo, sobre as marcas do colonialismo, a primeira aula, eu vou contextualizar sempre para os alunos, geralmente eu faço aulas sintetizadas para que em poucos encontros eu consiga dar conta do recado e eu possa ir atender outras escolas. Então, nesse projeto, a Marcas do Colonialismo, eu começo localizando a Guiné-Bissau. E por que eu começo localizando a Guiné-Bissau? O meu objetivo mais à frente é desmistificar uma teoria que foi criada pelos europeus na época da dominação, que é a teoria da eugenia. Então, os europeus, de um modo geral, inferiorizaram os africanos. E essa inferiorização, ela hoje está enraizada muito além da África. No Brasil, onde eu moro, muitos são racistas, acham que o negro é inferior. E isso também está muito na Guiné-Bissau. Então é comum o guinense achar que o branco é mais inteligente, é mais evoluído, é mais confiável. Então isso foi passado pelos colonizadores. Então eu começo desmistificando e pergunto para eles, após localizar, falar do clima, eu pergunto para eles, por que vocês são negros? E os guinenses, de um modo geral, não sabem. Na verdade, muitas pessoas não sabem por que uma pessoa é negra, outra é asiática, outra... O que tem a ver a geografia, o clima com a nossa característica física? Tem tudo a ver. Isso influenciou até no nosso comportamento e é isso que eu passo para eles. Explico da melanina, explico que eles têm a pele mais escura, explico a localização geográfica, o clima e falo da adaptação dele, dos ancestrais dele, com a questão climática. Porque se eles fossem brancos, europeus, vivendo nessa região, com sol, que é um calor, está aqui 7 horas da noite aqui agora na Guiné-Bissau, muito quente ainda. Então eles não iriam resistir, iam ter muita dificuldade. Como vem um migrante para cá, pega esse sol aqui, fica vermelho, chega a passar mal. Então isso é um ponto positivo, eles têm muita melanina, eu falo da importância desse poder que foi dado a eles. E começo a desmistificar. Eles começam a ter até um certo orgulho quando eu começo a enaltecer isso para eles. Depois, geralmente, eu provoco eles para que venha a pergunta ou o pensamento: por que as grandes tecnologias foram inventadas na Europa?
né? Ah, mas porque lá é mais civilizado? A resposta começa assim, lá porque lá tem mais investimento em educação. Começam a surgir, tá? Mas eu falo mais o começo disso tudo. É óbvio que hoje os investimentos em tecnologia, em educação, né, vão refletir na tecnologia criada. Mas no passado, o que fez aquele povo a desenvolver as tecnologias? E por que vocês não desenvolveram tantas tecnologias, digamos, avançadas, né? Existiam tecnologias que eles precisavam. Então eu começo a mostrar para eles as questões climáticas, naturais, as potencialidades. Manga, caju, muito peixe, solo fértil. Tudo isso eu mostro para eles que num passado não existia necessidade de se criar grandes tecnologias, porque tinha tudo com muita, né, muito farto, muito e disponível com facilidade. E aí eles começam a pensar, eu digo, enquanto na Europa, clima frio em grande parte do ano, em algumas regiões praticamente o ano inteiro, a agricultura se reduz a poucos produtos, não se tinha hoje a evolução de plantar, né, em climas mais secos, mais frios, se plantava, se cultivava muito de acordo com a questão climática. Então eles foram criando tecnologias cada vez mais avançadas para superar as suas dificuldades. Enquanto os guinenses, com clima tropical, facilidade, não tinham essa necessidade. E isso tudo, obviamente, começa a fazer eles pensarem. E eu começo a desconstruir essa crença, né, de superioridade, essa crença que isso não é científico, de raça, né? Se abrir um branco, abrir um negro, são iguais por dentro, com algumas especificidades conforme a adaptação climática na região. E eles começam a pensar. E assim a gente seguiu, falando, enaltecendo a história deles, a história de Amílcar Cabral, para eles pensarem no poder que eles têm. Obviamente, nós temos inúmeros problemas, e eu aponto que esses problemas vão ser resolvidos. Eu espero que sim, e torço que sim, mas através de uma reflexão, não através dessas ajudas humanitárias pontuais, né, que fazem apenas pensando em emitir relatórios que até trazem uma certa melhoria, não vou dizer que não melhora pontualmente, mas não muda a vida das pessoas. Trazem médicos pontualmente, dentistas, fazem ações, ONGs vêm, fazem, né, um auê nas redes sociais, mas de fato, mudar a vida da pessoa não vai. Não muda a consciência deles, não muda a forma deles pensarem, deles enxergarem e principalmente deles se valorizarem. Valorizarem a sua cultura, valorizarem a sua língua. É algo que não dá para acreditar. Um país onde a população, de modo geral, utiliza a língua crioula, que é uma língua que foi criada por eles, desenvolvida por eles, que é uma mistura um pouco do português, um pouco das línguas nativas, e a obrigação de ter o português como única língua. Eu não falo que não tem que ter o português. Sim, vai possibilitar eles se comunicarem com o mundo, mas só o português? Né? É algo que a gente tem que pensar. A minha visão, os meus estudos, isso tudo atrapalha e dificulta, obviamente, o avanço da educação da Guiné-Bissau. A língua deles, falada, vivida, é o crioulo. E depois na escola é um português. Eu comparo como o Brasil, onde os alunos estudam durante muito tempo o inglês, o verbo to be, o famoso, mas não praticam. Chegam em casa e esquecem tudo. E é o português que domina. Se botar uma prova em inglês para os alunos, obviamente eles vão ter muita dificuldade em interpretar. Isso vai prejudicar ainda mais os índices educacionais do nosso país, no caso o Brasil. Eu espero que você tenha acompanhado. Estou aqui, olha que bonita essa choupana. Estou na minha residência, num restaurante. Se você um dia vier a Bissau, é o melhor restaurante de Bissau, é a melhor comida, é a melhor cozinheira. É um ambiente muito bom. Que é o restaurante da Dona Fernanda, onde, né, minha mãe guinense me acolheu muito bem, me apoia muito nos meus projetos. Eu tenho um enorme carinho por ela. E estou aqui, né, hoje, morando esse mês rápido que vai ser aqui, e a gente vai mostrando para vocês. Vamos viajar Cacheu, como falei, várias regiões, vou mostrar também, né, as ações nesses projetos. Na minha fala de hoje foi no Colégio São Francisco, no bairro de Antula, onde eu provoquei muitos alunos, além sobre a colonização, também provoquei muito eles sobre uma prática comum, né, e as minhas pesquisas levam, por mais que muitas pessoas contestem, dizendo que não, isso não acontece mais, é muito forte ainda as agressões físicas na educação guinense. Pode ser difícil de acreditar,
mas em todas as salas que eu passei até hoje na Guiné-Bissau, desde o ano passado e hoje novamente, quem apanhou na sala de aula é 100% dos alunos. Quem apanhou nos últimos 3 anos, né, a segunda pergunta, 80% dos alunos. Nós estamos no começo do ano letivo. Quem apanhou esse ano, já temos aí uma média de 30% a 40% dos alunos. É algo realmente que a gente tem que desconstruir, e isso é marca do colonialismo. E é isso que eu estou aqui, é uma grande missão que eu tenho na minha vida, de desconstruir, né, de fazer eles pensarem, eles valorizarem a sua visão, contar a história a partir da sua história, não de uma Guiné-Bissau descoberta, mas de uma Guiné-Bissau invadida, saqueada e desestruturada socialmente. Não quer dizer que não tínhamos problema lá antes de chegar os portugueses, mas nem se compara com os problemas de hoje. Um beijo no seu coração. Se você é guinense, deixa aqui o nome da cidade, deixa um comentário para mim. Se está gostando, acompanhando esse material, também deixa um comentário e compartilhe com seus amigos. O meu objetivo é provocar a sua mente, como é provocar a mente dos guinenses. Vamos juntos, toda sexta-feira em Bissau, que está virando um livro. Em breve vou divulgar mais informações para vocês. Até lá!